Existe um salmo que faz o diabo tremer de medo, um salmo que quebra toda a magia, desfaz toda a bruxaria e derrota todos os inimigos que se levantam contra você. Hoje, neste momento sagrado, você vai descobrir o poder devastador desta oração que as trevas não conseguem suportar. Se você está sentindo um peso inexplicável em casa, se as portas estão se fechando sem motivo, se a inveja e a maldade dos outros estão atingindo sua família, saiba que não é coincidência. Há uma guerra espiritual acontecendo ao seu redor. E hoje você receberá as armas poderosas para vencer esta batalha de uma vez por todas. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho diante do teu trono de graça reconhecendo que só tu tens o poder de quebrar toda a obra das trevas. Tu és o Deus que peleja por nós, o Deus que jamais perde uma batalha, o Deus que faz os demônios fugirem aterrorizados só de ouvir o teu nome. Neste momento, eu declaro que cada pessoa que está ouvindo esta oração não está aqui por acaso. Tu a trouxeste até aqui porque conheces o clamor do seu coração, conheces as lágrimas derramadas em segredo, conheces as noites de insônia causadas pelos ataques espirituais que ela tem enfrentado. Senhor, tu disseste em tua palavra que o justo clamará e tu o ouvirás, e de todas as suas angústias o livrarás. Hoje eu me apoio nesta promessa eterna e imutável. Cada alma que está conectada nesta oração receberá libertação completa, porque tu és fiel para cumprir cada palavra que sai da tua boca. Eu reconheço, Pai, que vivemos em um tempo onde as forças das trevas estão mais ativas do que nunca. A bruxaria tem se multiplicado, a inveja tem destruído lares, e muitos dos teus filhos estão sofrendo ataques que parecem não ter fim. Mas tu, Senhor, és maior que qualquer força maligna. És mais poderoso que qualquer feitiçaria. Por isso eu venho a ti com ousadia, sabendo que tu tens prazer em libertar os cativos, em curar os quebrantados de coração, em dar vista aos cegos espirituais e em proclamar liberdade aos presos nas amarras do inimigo. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia em que toda a obra das trevas será desfeita. Senhor Jesus, tu conheces cada batalha que está sendo travada na vida de quem está ouvindo esta oração. Tu vês quando o sono foge sem explicação, quando a paz desaparece de casa, quando discussões começam do nada e a harmonia familiar é atacada por forças invisíveis que parecem impossíveis de combater. Pai, tu sabes quando os negócios começam a dar errado sem motivo aparente, quando as oportunidades se fecham uma após a outra, quando parece que existe uma maldição perseguindo cada passo, cada sonho, cada tentativa de prosperidade. Tu vês a angústia de quem trabalha tanto, mas não consegue sair do lugar. Eu reconheço diante de ti, Senhor, que existe sim uma guerra espiritual real acontecendo. Não são apenas problemas comuns da vida, não é apenas má sorte ou coincidência. Há forças das trevas organizadas. Há pessoas movidas pela inveja e pelo ódio que estão enviando malefícios, praticando bruxaria e desejando o mal para aqueles que tu abençoas. Tu disseste em Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. E eu declaro que aqueles que estão ouvindo esta oração não lutarão sozinhos, porque tu és o nosso escudo, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso refúgio nos tempos de angústia. Senhor, há famílias sendo destruídas por trabalhos de macumba, há casamentos sendo despedaçados por amarrações feitas em terreiros, há filhos sendo influenciados por espíritos malignos enviados por pessoas que não suportam ver a felicidade alheia. Mas eu declaro que toda obra das trevas será desfeita hoje, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai Celestial, tu vês quando a saúde é atacada sem explicação médica, quando doenças estranhas aparecem, quando depressão e ansiedade chegam como uma nuvem negra tentando roubar a alegria dos teus filhos. Tu conheces cada sintoma espiritual que os médicos não conseguem diagnosticar nem curar. Eu sei, Senhor, que muitos que estão ouvindo esta oração já tentaram de tudo. Foram a médicos, psicólogos, tentaram resolver na força própria.
mas nada funcionou porque a raiz do problema é espiritual. Hoje, em nome de Jesus, toda raiz maligna será arrancada e queimada no fogo do Espírito Santo. Agora, eu me levanto em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e declaro que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Ele. Em seu nome poderoso, eu quebro toda maldição, toda amarração, toda bruxaria e todo o trabalho de macumba que foi feito contra a vida de quem está ouvindo esta oração. Senhor Jesus, Tu disseste que nos darias autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos faria dano algum. Hoje eu uso esta autoridade que Tu me deste para libertar cada pessoa que clama por libertação. Eu declaro que o sangue de Jesus tem poder para purificar, libertar e restaurar completamente. Eu ordeno, em nome de Jesus, que todo espírito maligno que foi enviado contra estas vidas se retire agora mesmo. Todo demônio de enfermidade, de pobreza, de discórdia, de depressão, eu ordeno que saiam e não voltem mais. A casa se tornará um lugar de paz, a família será restaurada, os negócios prosperarão. Pai, Tu sabes que isto que muitos estão vivendo não é normal e não vai parar, sozinho. Por isso, Tu preparaste uma saída, um caminho de libertação. Assim como Tu libertaste Teu povo do Egito com mão poderosa, hoje Tu libertarás cada cativo das amarras espirituais que o prendem há tanto tempo. Eu sei que há pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de carregar esse peso, que já não aguentam mais a pressão espiritual em casa, que precisam de uma libertação real e duradoura. Para você que reconhece que precisa de algo mais profundo, Deus preparou uma corrente espiritual de 21 dias. São orações específicas, salmos poderosos e passos guiados para romper definitivamente a bruxaria, a inveja e tudo que está roubando sua paz. Hoje você pode receber com acesso imediato e um bônus exclusivo que fortalecerá ainda mais sua caminhada de libertação. Não deixe esse ciclo se repetir mais uma vez. Senhor, eu declaro que quem buscar esta libertação com o coração sincero receberá não apenas alívio temporário, mas uma transformação completa. Tu és o Deus que faz coisas novas, que transforma deserto em jardim, que faz florescer onde antes havia apenas sequidão e morte espiritual. Eu proclamo que toda pessoa conectada nesta oração tem autoridade em Cristo para resistir ao diabo e ele fugirá. Não somos vítimas indefesas. Somos filhos do Deus Altíssimo, herdeiros do reino, soldados do exército celestial equipados com as armas espirituais mais poderosas que existem. Pai Celestial, agora eu clamo pela Tua proteção poderosa sobre cada vida que está conectada nesta oração. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu peço que coloques ao redor de cada pessoa um cerco de fogo divino, que nenhuma força das trevas consegue atravessar. Senhor, Tu disseste no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Hoje eu declaro que cada um que está ouvindo esta oração habitará neste lugar secreto de proteção, onde nenhum mal consegue chegar, onde nenhuma praga chegará à sua tenda. Eu invoco sobre cada lar representado aqui a cobertura do sangue precioso de Jesus. Que este sangue purificador cubra cada porta, cada janela, cada canto da casa. Que os anjos guerreiros do Senhor façam guarda, montando um acampamento ao redor de cada família, protegendo de todo ataque espiritual. Pai, eu oro especialmente por aqueles que estão ouvindo esta oração desde diferentes cantos do nosso Brasil. Se você está ouvindo e sente que Deus tocou seu coração, deixe nos comentários de qual estado você está participando desta corrente de oração. Juntos somos mais fortes. Juntos formamos um exército espiritual poderoso. Senhor, Tu conheces cada estado, cada cidade, cada lar de onde esta oração está sendo ouvida. Do Rio Grande do Sul ao Amazonas, de São Paulo ao Acre, eu declaro que Tua proteção não tem fronteiras. Onde quer que estejam os Teus filhos, ali está Tua presença guardando e protegendo. Eu ordeno que todo espírito territorial que opera nesta região seja amarrado e expulso. Todo principado que governa sobre cidades que tenta trazer miséria, violência e discórdia,
seja destroçado pelo poder do nome de Jesus. Que a paz de Deus reine onde antes havia confusão e perturbação. Pai, coloca teus anjos nas 4 direções de cada casa representada aqui. Que eles sejam como uma muralha intransponível contra toda seta do maligno. Que desviem todo dardo inflamado, toda palavra amaldiçoada, todo pensamento de maldade direcionado contra os teus servos. Senhor, eu peço proteção especial sobre os filhos, sobre as crianças destas famílias. Que sejam guardados de toda influência maligna, de toda tentação precoce, de todo espírito que tenta roubar sua inocência e sua fé. Coloca ao redor deles um escudo que os malignos não conseguem penetrar, uma cobertura que os protege até mesmo dos ataques que vêm através da internet e das mídias sociais. Senhor Jesus, agora eu me dirijo às raízes mais profundas dos problemas espirituais que atormentam estas vidas. Tu conheces as maldições que foram passadas de geração em geração, as heranças malditas que vieram dos antepassados, os pactos feitos no passado que ainda estão afetando as famílias no presente. Pai, eu declaro que o sangue de Jesus tem poder para quebrar toda a maldição hereditária, toda a bruxaria praticada pelos avós, toda a consulta a médiuns feita pelos pais, todo o pacto firmado com espíritos malignos por gerações anteriores, eu quebro agora em nome de Jesus Cristo. Eu corto, pelo poder da cruz de Cristo, toda ligação espiritual negativa que veio através da linhagem familiar. Se houve antepassados que praticaram macumba, se houve familiares que consultaram cartomantes, se houve parentes que fizeram trabalhos em terreiros, eu declaro que essas amarras estão sendo cortadas agora mesmo. Senhor, tu disseste que visitarias a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que te odeiam. Mas também disseste que usarias de misericórdia com milhares dos que te amam e guardam teus mandamentos. Hoje eu me apoio nesta misericórdia e proclamo o fim de todo ciclo maligno. Eu quebro toda a maldição de pobreza que persegue esta família há gerações. Quebro toda a maldição de enfermidade que passa de pai para filho. Quebro toda a maldição de solidão, de separação, de discórdia que tem destruído os relacionamentos familiares, geração após geração. Pai Celestial, eu ordeno que todo espírito familiar maligno seja expulso agora mesmo. Todo demônio que acompanha a família há anos, que conhece os pontos fracos de cada membro, que sussurra pensamentos de derrota e desânimo, seja amarrado e lançado no abismo. Eu declaro que a partir de hoje começará uma nova história para esta linhagem familiar. Os filhos não herdarão mais as maldições dos pais, mas herdarão bênçãos, prosperidade, saúde e paz. As próximas gerações serão abençoadas porque hoje as correntes do passado foram quebradas. Senhor, eu purifico pelo sangue de Jesus toda a herança espiritual. Se havia objetos amaldiçoados na família, se havia heranças que carregavam maldições, eu declaro que o poder purificador do Espírito Santo limpa tudo agora. Nada do que foi contaminado no passado permanecerá contaminado. Eu proclamo que esta família, a partir de hoje, caminhará em novidade de vida. O passado não determinará mais o futuro. As gerações futuras olharão para trás e dirão que foi aqui, neste momento, nesta oração, que tudo mudou para melhor na história da família. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra todos os inimigos espirituais que se opõem à vida de quem está ouvindo esta oração. Que eu declaro guerra total contra as trevas, contra toda a força maligna que tem causado sofrimento, contra todo demônio que tem roubado a paz e a prosperidade dos filhos de Deus. Senhor Jesus, tu vieste para desfazer as obras do diabo, e hoje eu me apoio nesta verdade poderosa. Eu ordeno que toda bruxaria feita em terreiros contra esta vida seja desfeita agora mesmo. Todo o trabalho de macumba, toda a amarração, todo o despacho enviado para prejudicar, eu ordeno que volte para quem enviou multiplicado por 7. Eu confundo toda língua que se levantar contra os teus servos em juízo. Toda palavra amaldiçoada, falada contra esta família,
Todo pensamento de maldade direcionado contra esta pessoa, eu declaro que não prosperará. As armas forjadas contra os teus filhos não prosperarão, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Pai, tu disseste que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Hoje eu me apoio nesta promessa, e declaro que todo ataque espiritual será convertido em bênção. Toda maldição será transformada em favor divino. Eu ordeno que toda pessoa movida pela inveja, pelo ódio, pela maldade, seja impedida de causar qualquer dano, que o Senhor coloque uma muralha de proteção tão forte que nenhum mal conseguirá atravessar. Que os inimigos tropecem em suas próprias armadilhas. Se você está sentindo que Deus está falando ao seu coração através desta oração, se está sentindo uma libertação acontecendo agora mesmo, deixe seu nome nos comentários para que possamos incluí-lo em nossa corrente de oração. Juntos somos mais fortes. E quando nos unimos em fé, o céu se move a nosso favor. Senhor, eu declaro que toda pessoa que se opõe aos teus planos para esta vida será confundida. Todo conselheiro maligno será frustrado em seus intentos. Todo planejamento das trevas contra esta família será anulado. Tu és o Deus que faz os conselhos dos ímpios se desvanecerem. Eu proclamo que os inimigos desta pessoa se tornarão seus pés. Aqueles que tramavam o mal se prostrarão reconhecendo que Deus está com ela. As mesmas pessoas que desejavam sua queda verão sua vitória e glorificarão o nome do Senhor. Pai Celestial, Tu és o Deus da vingança, e a vingança te pertence. Eu entrego em Tuas mãos todos aqueles que têm causado mal, e confio que Tu farás justiça no tempo certo. Não precisamos nos vingar, porque Tu és o nosso vingador. Tu és aquele que retribui a cada um segundo suas obras. Senhor Jesus, agora que as forças das trevas foram quebradas e os inimigos derrotados, eu clamo pela restauração completa de tudo que foi roubado, destruído e perdido. Tu és o Deus que restaura os anos que o gafanhoto comeu, o Deus que cura as feridas mais profundas e reconstrói os sonhos despedaçados. Pai, eu oro pela cura emocional de quem está ouvindo esta oração. Muitos carregaram por tanto tempo a dor da rejeição, da traição, da humilhação causada pelos ataques espirituais. Hoje eu declaro que toda ferida emocional será curada pelo bálsamo do Espírito Santo. Toda cicatriz será apagada pelo amor restaurador de Jesus. Senhor, eu peço cura para os relacionamentos que foram destruídos pelos ataques do inimigo. Se houve casamentos que se quebraram por influência maligna, se houve filhos que se afastaram por causa de confusão espiritual, se houve amizades que se desfizeram por falta de compreensão, eu declaro restauração total. Eu ordeno que toda depressão causada por opressão espiritual seja curada agora mesmo. Toda ansiedade que veio através de ataques demoníacos, todo pânico que foi enviado para roubar a paz, eu expulso em nome de Jesus. A alegria do Senhor será a força desta pessoa, e o gozo voltará a habitar em seu coração. Pai Celestial, eu clamo por cura física para todos os males que foram enviados através de bruxaria. Se há doenças que os médicos não conseguem explicar, se há dores que não têm origem natural, se há sintomas que apareceram depois de ataques espirituais, eu ordeno cura completa agora mesmo. Senhor, eu peço que restaures a saúde financeira desta família. Se os negócios foram atacados, se o trabalho foi prejudicado, se as oportunidades foram bloqueadas por forças espirituais, eu declaro que a partir de hoje haverá prosperidade. As portas que foram fechadas se abrirão, os projetos que foram impedidos prosperarão. Eu proclamo restauração da paz no lar. Onde havia brigas constantes, haverá harmonia. Onde havia gritaria e confusão, haverá diálogo e compreensão. Onde havia frieza e distanciamento, haverá carinho e união. O Espírito Santo derramará óleo sobre as águas turbulentas e trará calmaria. Pai, eu peço que restaures a autoestima e a confiança de quem foi humilhado pelos ataques espirituais. Muitos se sentiram pequenos, derrotados, sem valor por causa dos dardos do inimigo.
Hoje eu declaro que eles se lembrarão de quem são. Filhos do Rei, herdeiros do reino, mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, eu oro pela restauração dos sonhos que foram roubados. Se havia projetos que foram frustrados, se havia esperanças que foram despedaçadas, se havia visões que foram apagadas pela ação das trevas, eu declaro que hoje nascerão novos sonhos, maiores e melhores que os anteriores. Pai Celestial, agora que toda a obra das trevas foi desfeita e a restauração está acontecendo, eu abro o céu sobre a vida de cada pessoa que está conectada nesta oração. Tu disseste em Malaquias que abririas as janelas do céu e derramarias bênçãos sem medida sobre aqueles que te são fiéis. Senhor, eu quebro todo bloqueio espiritual que impediu as bênçãos de chegarem até esta família. Se havia um teto de vidro sobre a vida financeira, se havia uma barreira invisível que impedia o crescimento, se havia um limite que não conseguiam ultrapassar, eu declaro que hoje esse limite é rompido. Eu ordeno que se abram todas as portas que foram fechadas por inveja, por maldade, por trabalhos espirituais malignos. Portas de emprego se abrirão, portas de negócios prosperarão, portas de oportunidades aparecerão onde antes só havia obstáculos. O que parecia impossível se tornará possível. Pai, eu clamo por abundância financeira para esta família, que o dinheiro flua como rios, que as dívidas sejam quitadas sobrenaturalmente, que apareçam recursos de onde menos se espera. Tu és o Deus que faz chover maná no deserto, que multiplica pães e peixes, que supre toda a necessidade. Senhor, eu decreto que a partir de hoje, haverá prosperidade em toda a obra das mãos desta pessoa. Tudo que ela tocar prosperará, todo negócio que iniciar dará lucro. Todo investimento que fizer se multiplicará, porque tu prometeste que abençoarias a obra de nossas mãos. Eu proclamo bênçãos sobre os filhos desta família. Que sejam abençoados nos estudos, que tenham sucesso na vida profissional, que encontrem cônjuges segundo o coração de Deus, que sejam prósperos e felizes em todas as áreas de suas vidas. A descendência dos justos será abençoada. Pai Celestial, eu peço que derramé sobre esta casa o óleo da alegria, que haja risos onde antes havia choro, que haja esperança onde antes havia desespero, que haja vida abundante onde antes havia apenas sobrevivência. Tu vieste para que tivéssemos vida e vida em abundância. Senhor, eu abro os céus para bênçãos de saúde perfeita, que haja rejuvenescimento do corpo, renovação das forças, energia para desfrutar das conquistas que estão chegando. Que vivam muitos anos com saúde plena para testemunhar das maravilhas que tu farás. Eu declaro que as bênçãos não pararão de chegar. Será bênção sobre bênção, vitória sobre vitória, conquista sobre conquista. Quando uma porta se abrir, 10 outras se abrirão. Quando uma oportunidade aparecer, muitas outras virão em seguida. Porque este é o tempo do favor divino. Este é o tempo da multiplicação sobrenatural. Senhor Jesus, agora que a libertação aconteceu e as bênçãos estão sendo derramadas, eu peço que fortaleças espiritualmente cada pessoa que participou desta oração, que não sejam apenas libertas temporariamente, mas que cresçam em fé, em conhecimento e em poder espiritual, para nunca mais serem vítimas das trevas. Pai Celestial, tu disseste que o teu povo se perde por falta de conhecimento. Hoje eu peço que abras o entendimento espiritual de cada um, que enxerguem com clareza as estratégias do inimigo, que reconheçam os sinais de ataques espirituais antes mesmo deles se manifestarem completamente. Senhor, eu oro para que cada pessoa desenvolva uma vida de oração poderosa, que não dependam apenas de orações de outros, mas que tenham intimidade contigo, que saibam buscar tua face nos momentos de dificuldade, que tenham autoridade espiritual para resistir ao diabo e vê-lo fugir. Eu peço que fortaleças a fé deles, Senhor, que tenham certeza absoluta de que tu és maior que qualquer problema, que tu és mais poderoso que qualquer força das trevas, que tu nunca os abandonarás, nem os desampararás, que andem pela fé e não pelo que veem. Pai, eu clamo por sabedoria,
divina para que saibam como agir em situações espirituais, que discernam quando algo é ataque espiritual e quando é apenas circunstância natural, que saibam quando orar, quando jejuar, quando buscar ajuda espiritual, quando simplesmente confiar e esperar em Ti. Senhor, eu peço que coloques ao redor deles pessoas de fé, irmãos espirituais que possam apoiar, aconselhar e interceder juntos, que não fiquem isolados na caminhada espiritual, mas que tenham uma rede de proteção feita de relacionamentos saudáveis e edificantes. Eu oro para que desenvolvam o hábito da leitura da Tua palavra, que a Bíblia se torne seu manual de guerra espiritual, sua fonte de força nos momentos difíceis, sua bússola para tomar decisões importantes, que Tua palavra habite ricamente em seus corações. Pai Celestial, eu peço que ensines cada um a usar as armas espirituais que Tu nos deste, que saibam como usar a armadura de Deus, como manejar a espada do Espírito, como orar sem cessar, como louvar em meio às batalhas, que se tornem guerreiros espirituais experientes e vitoriosos. Senhor, eu declaro que daqui para frente, eles não serão mais os mesmos. Onde antes havia medo, haverá coragem. Onde antes havia dúvida, haverá certeza. Onde antes havia fraqueza espiritual, haverá poder e autoridade. Eles sairão desta oração mais fortes, mais sábios e mais preparados para vencer qualquer batalha que possa surgir no futuro. Pai Celestial, agora que esta oração poderosa foi feita, que a libertação aconteceu e o fortalecimento espiritual foi estabelecido, eu peço que cele sobrenaturalmente tudo que foi conquistado aqui, que nenhuma força das trevas consiga reverter o que o Espírito Santo realizou neste momento sagrado. Senhor Jesus, eu coloco o selo do Teu sangue precioso sobre cada vida que participou desta oração. Que este selo seja uma marca de propriedade divina, um sinal para todas as forças espirituais de que esta pessoa pertence a Ti e está sob Tua proteção absoluta. Eu decreto que as muralhas espirituais erguidas ao redor destas vidas sejam permanentes e intransponíveis, que sejam como os muros de Jerusalém, altos e fortificados, guardados pelos anjos guerreiros que não dormem nem cochilam. Nenhum inimigo conseguirá escalar, perfurar ou derrubar estas defesas divinas. Pai, eu estabeleço sobre cada casa representada aqui uma cobertura espiritual que durará para sempre. Que seja como a nuvem de glória que protegia o povo de Israel no deserto, uma presença divina visível aos olhos espirituais que intimida e afugenta todo o mal que tenta se aproximar. Senhor, eu oro para que esta libertação seja hereditária, passando de geração em geração, que os filhos e netos desfrutem da proteção conquistada hoje, que vivam livres das amarras que antes atormentavam a família, que caminhem em bênçãos desde a infância até a velhice. Eu declaro que todo novo ataque espiritual que tentar se formar contra estas vidas será imediatamente desfeito pelo poder desta oração selada. Será como tentar acender fogo na chuva, como tentar construir no meio de um furacão. As trevas não conseguirão se estabelecer onde o reino de Deus foi firmado. Pai Celestial, eu peço que coloque sentinelas espirituais ao redor de cada pessoa que clamou por libertação hoje, que sejam anjos especializados em guerra espiritual, que tenham autoridade para interceptar toda a flecha do maligno antes mesmo dela ser disparada, que trabalhem dia e noite mantendo a proteção ativa. Senhor, eu estabeleço que esta proteção se estenda também aos locais por onde estas pessoas transitam, que sejam protegidas no trabalho, na rua, nos lugares que frequentam, que carreguem consigo uma atmosfera de paz e segurança que neutraliza toda a influência maligna ao redor. Eu proclamo que daqui para frente, em vez de serem alvo de ataques, estas pessoas se tornarão instrumentos de libertação para outros. Que sua vida transformada seja testemunho do poder de Deus. Que sua história de vitória inspire outros cativos a buscarem a mesma libertação que receberam hoje através desta oração poderosa. Pai Celestial, eu entrego nas Tuas mãos esta oração poderosa,
sabendo que cada palavra pronunciada com fé terá efeito eterno na vida de quem clamou por libertação. Tu és fiel para cumprir tudo o que foi declarado aqui. Tu és poderoso para manter cada promessa feita. Tu és amoroso para continuar cuidando de cada um dos teus filhos. Senhor Jesus, eu te agradeço porque esta não foi apenas uma oração, mas foi um encontro real entre o céu e a terra. Um momento onde teu poder se manifestou de forma tangível na vida de cada pessoa que participou com fé verdadeira. As correntes foram quebradas, as prisões foram abertas, os cativos foram libertos. Eu declaro que a partir deste momento uma nova história começou. O antes e o depois desta oração serão claramente visíveis na vida de quem creu. Onde havia escuridão, agora há luz. Onde havia opressão, agora há liberdade. Onde havia maldição, agora há bênção abundante. Pai, eu te peço que continues derramando tua graça sobre cada vida alcançada por esta oração. Que o que foi iniciado aqui seja aperfeiçoado dia após dia, que a libertação se torne mais completa, que as bênçãos se multipliquem, que a proteção se fortaleça ainda mais com o passar do tempo. Senhor, que cada pessoa que experimentou teu poder hoje se torne uma testemunha viva do que tu podes fazer. Que sua vida transformada seja um farol de esperança para outros que ainda estão nas trevas. Que seu testemunho desperte fé em corações descrentes. Que sua história encoraje outros cativos a buscarem a mesma libertação. Eu oro para que o Espírito Santo continue trabalhando na vida de cada um, trazendo cura completa, restauração total, prosperidade abundante e paz duradoura. Que sintam tua presença de forma constante, que experimentem teu amor de maneira real, que vivam na certeza de que tu estarás sempre com eles. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu selo esta oração com todo o poder e autoridade que há no seu nome. Que tudo que foi pedido seja concedido. Que tudo que foi quebrado permaneça quebrado. Que tudo que foi selado permaneça selado para sempre. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por terem participado desta oração poderosa conosco. Se você sentiu o poder de Deus agindo em sua vida durante esta oração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais orações que transformam vidas. Compartilhe este vídeo com pessoas que você sabe que precisam desta mesma libertação. Continue assistindo, porque uma nova oração aparecerá na sua tela agora mesmo. Uma oração que complementará perfeitamente o que você recebeu hoje. Deus tem muito mais para derramar sobre sua vida.